Bom dia a todas e a todos, me chamo João Vitor Sanches, sou aluno do programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ e esse é mais um episódio do nosso Geotalk, depois dessa pausa das férias, o primeiro episódio do ano. Hoje é dia 10 de março de 2022 e, bom, feliz ano novo para todos. Nosso tema de hoje, eu acho que não poderia ser diferente, é o tema que virou pauta dos principais canais de comunicação, das rodas de conversa diária, né? Todo mundo quer emitir uma opinião a respeito, todo mundo fica horrorizado com as imagens que assiste a respeito, que é o conflito no leste da Europa, né? Da noite para o dia, toda a população brasileira descobriu a Ucrânia e, consequentemente, a Rússia, e a possibilidade desses dois países entrarem em conflito entre si de uma forma bizarra, né? E fica vários questionamentos. O porquê desse conflito, quais são os antecedentes que levaram até esse conflito, quais são as consequências desse conflito a nível global. A pergunta, vai ter uma guerra mundial, vai ter uma guerra nuclear, é uma pergunta que ronda a cabeça de todas as pessoas. Então, nesse episódio do Geotalk, de uma forma minimamente didática, eu vou tentar explicar alguns pontos principais e tentar discutir as possibilidades que essa guerra terá, lembrando que hoje, dia 10 de março, essa guerra entra no seu 15º dia. São 2 semanas de conflito entre os dois países e vários movimentos já vêm sendo traçados, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo. Para a gente começar a discutir essa questão, eu acho que é fundamental entender os antecedentes desse conflito, né? São várias as justificativas dadas, tanto pelo lado russo quanto pelo lado ucraniano, para explicar os motivos que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. E para isso a gente precisa fazer uma espécie de retrospecto histórico para entender o atual momento, né? É fundamental entender que Rússia e Ucrânia têm laços históricos e territoriais muito antigos, que remontam, por exemplo, à Idade Média. Durante grande parte da história, Ucrânia e Rússia foram o mesmo território. Né? Para se ter uma ideia, por volta dos séculos XV e XVI, Kiev, que é a atual capital da Ucrânia, era a capital da Rússia. Então isso mostra como esses laços políticos, econômicos, culturais, linguísticos entre os dois países é muito forte e justifica justamente, de uma certa forma ou de outra, essa postura do Putin de enxergar a Ucrânia não como um país independente, mas como um prolongamento territorial e cultural da própria Rússia, né? Foram raros os momentos em que a Ucrânia foi um país independente da Rússia. Isso acontece de maneira muito específica quando o até então Império Russo, dominado pelo czar Nicolau II, ele rompe a partir da Revolução de Outubro, e se instaura justamente o regime comunista na Rússia até 1922, quando finalmente tem início a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, nesse momento de ruptura do Império Russo, a Ucrânia se torna um território independente, mas depois ela começa novamente a fazer parte, né, ligada por questões políticas e ideológicas à Rússia, quando se é fundado no ano de 22 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? É interessante notar que esse conflito ele não aconteceu da noite para o dia. O Putin não acordou um belo dia no Kremlin e disse, vou invadir a Ucrânia. Existem vários antecedentes históricos, vários momentos até então que apontavam uma espécie de gatilho para que essa guerra começasse. É importante primeiro entender os dois lados, né? Primeiramente o lado da Ucrânia, né? A Ucrânia é um país que desde 2014, mas de maneira mais precisa desde a década de 90, ela tenta uma aproximação muito forte com o Ocidente, seja com a União Europeia, numa tentativa fracassada no ano de 2014, ainda durante o governo do presidente Viktor Yanukovych, ou seja com a OTAN, nessa tentativa mais recente do presidente Volodymyr Zelensky de estreitar os laços da Ucrânia com a OTAN e ter a possibilidade de ingressar nesse bloco político e militar, né? Bom, e do outro lado nós temos a Rússia, né, que enxerga, repito eu mais uma vez, a Ucrânia como um prolongamento do seu território e não aceita qualquer tipo de proximidade, seja ela política e militar, da Ucrânia com o Ocidente. E tem um outro aspecto que é muito interessante, que é justamente um discurso por parte do Putin chamado de desnazificação. O Putin acredita que o governo ucraniano e, consequentemente, os aparelhos institucionais que dão suporte ao governo ucraniano, eles se tornaram espécies de ramos do nazismo. E isso acontece muito por conta da existência do batalhão de Azov, que eu daqui a pouco vou comentar um pouquinho com vocês. Então, o Putin ele afirma que a Ucrânia é um país que está se tornando cada vez mais nazista, com pretensões nazistas, e que está perseguindo e cometendo assassinatos e extermínios do povo russo localizado no território ucraniano. Então a própria invasão da Rússia na Ucrânia seria, na visão do Putin, uma tentativa de salvar o povo russo localizado nas áreas separatistas, sobretudo da região de Donbass. Então essas são as duas narrativas, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, para se explicar e se justificar esse acontecimento da guerra.
E aí é preciso a gente também traçar um perfil dos dois presidentes que no momento dominam a Rússia e a Ucrânia. E aí é super interessante porque essa guerra, ela vem acima de tudo se tornando uma guerra de narrativas. Né? Quando você lê um site, ou quando você assiste o telejornal, ou quando você se informa por algum tipo de meio de comunicação, você percebe que existe uma pessoalidade muito grande nessa guerra. É uma guerra que não acontece entre estados nacionais, por exemplo, mas é uma guerra que acontece entre o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e entre o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Então existe uma narrativa de pessoalização dessa guerra que é muito negativa, porque empobrece o discurso e, acima de tudo, descaracteriza o contexto que levou a esse conflito entre os dois países. Então o Volodymyr Zelensky, ele é um personagem literalmente um tanto quanto excêntrico. Ele era um comediante, né, ucraniano, famoso por diversos vídeos no YouTube, né, dentre um deles a sua participação numa espécie de dança dos famosos ucraniana, né, e também pela brilhante performance dele tocar um piano pelado. E ele consegue uma espécie de notoriedade muito grande na mídia ucraniana quando ele começa a participar de um programa humorístico, uma espécie de Zorra Total ucraniano, aonde ele encarna um personagem que é um professor revoltado com o sistema, revoltado com a sociedade, revoltado com a política ucraniana, e que resolve se candidatar à presidência da República e acaba sendo eleito, né? Então, inclusive, o nome do programa, né, foi usado como uma forma de constituir um novo partido político, na qual o Zelensky foi o principal candidato às eleições ucranianas no ano de 2018. E assim ele, né, meio personagem, meio político, acaba se tornando o presidente da Ucrânia. Né? E é interessante porque nos comícios do Volodymyr Zelensky havia uma dificuldade muito grande de você dissociar o personagem que ele encarnava da pessoa política que ele até então se propunha a tornar na Ucrânia. Então meio que se confundiu os papéis e desse jeito ele foi eleito presidente da República. E é interessante que até mesmo nesse contexto da guerra, o Volodymyr Zelensky ele usa de elementos muito da mídia, do show business, para que ele possa se tornar cada vez mais presente na narrativa da guerra. Né? Quando ele grava um vídeo, por exemplo, no meio da praça, da principal praça da Ucrânia, dizendo que não vou abandonar o povo, eu não quero aviões, mas sim eu quero armas, ele usa dos recursos midiáticos que ele já é bastante familiar para justamente aumentar a adesão popular e, consequentemente, se colocar como um grande herói na guerra e totalmente antagonizado ao Putin, que é uma figura ditatorial, que está no poder da Rússia desde 1999, que tem essa coisa hipermasculina, existe uma masculinidade tóxica muito forte na figura do Putin, que se passa como ex-espião da KGB, que monta em urso no meio da Sibéria, que pesca peixe com a mão, etc. Então ele se coloca nesse antagonismo, criando essa dialética meio mocinho e vilão, que mais uma vez empobrece o discurso e não permite que nós entendamos essa guerra no seu contexto principal, né? Então eu volto aos motivos, né, e sobretudo essa tentativa da Ucrânia de se aproximar da OTAN. E é interessante, para a gente poder entender esse contexto, é necessário também que nós entendamos o que é a OTAN, qual é o papel da OTAN no mundo atualmente e por que existe esse interesse da Ucrânia em fazer parte da OTAN. A OTAN é a chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte e ela foi um bloco militar, político e ideológico, acima de tudo, criado no ano de 1949, durante o auge da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra velada, uma guerra não declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo domínio político e ideológico do mundo. Né? A expressão cortina de ferro, né, que representa uma espécie de divisão territorial e geopolítica do mundo em comunismo e capitalismo, exemplifica esse momento da Guerra Fria. E o papel da OTAN, quando é criada na década de 40, é justamente conter o avanço do comunismo na Europa e no restante dos países ocidentais. Então, se a OTAN ela tem um papel datado, não existe razão da sua continuação no momento que a Guerra Fria acaba. A Guerra Fria acaba oficialmente no ano de 1991, quando o Muro de Berlim ele é derrubado e oficialmente, simbolicamente, essa divisão do mundo entre capitalismo e comunismo é colocada abaixo. Na época, até então, o presidente da agora Rússia, antiga União Soviética, o Mikhail Gorbachev, ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos e eles meio que de maneira informal impuseram um acordo
né, que não foi escrito, que não foi televisionado, que não foi datado ou documentado, que seria esse freio da OTAN em se expandir em direção ao leste da Europa. Ficou mais ou menos demarcado que, embora a Guerra Fria tenha terminado, né, os Estados Unidos e os países ocidentais que fazem parte da OTAN, que são ao todo 35, eles não expandiriam seus domínios territoriais e políticos em direção ao leste da Europa, mantendo a hegemonia da Rússia nessa localidade. Acontece que a partir de 1997, esse acordo falado é quebrado, e cada vez mais a OTAN se aproxima do leste da Europa. Países como a Moldávia, países como a Polônia, países como a Finlândia, países como os países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, cada um deles, em momentos específicos ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, começam a fazer parte da OTAN. E isso começa a representar uma espécie de ameaça à Rússia, que vê a sua hegemonia no leste europeu ameaçada pelo avanço dos Estados Unidos e da OTAN. Então, consequentemente, ao longo de todo esse momento, existiam ameaças veladas de que a Rússia iria atacar no momento oportuno, caso essa expansão da OTAN em direção ao leste da Europa continuasse. Pois bem, a última fronteira da OTAN de ocupação territorial no leste da Europa era a Ucrânia, país que faz fronteira diretamente com a Rússia e que representaria o último bastião para uma possível invasão e dominação territorial da Rússia, né? Então, nesse sentido, o Putin acendeu o sinal de alerta e disse: não, vocês ultrapassaram um limite e, consequentemente, a partir desse limite, nós vamos começar a impor medidas mais sérias para conter esse avanço, né? E assim a guerra começa a se desenhar cada vez mais. Então, não é uma guerra que é entre a Ucrânia e a Rússia de maneira específica, mas é uma guerra entre o imperialismo russo e o imperialismo americano. É uma guerra entre dois países que têm pretensões de expansões territoriais e que, ao mesmo tempo, tentam proteger a integridade territorial das suas áreas, do seu estado, mas que, consequentemente, usam de atores locais para que isso possa ser impedido. Bom, então, como eu disse anteriormente, a guerra hoje ela entra no seu 15º dia. Existem algumas possibilidades de canais de comunicação criados entre a Rússia e a Ucrânia, sobretudo em relação à questão humanitária, uma tentativa de se construir um corredor humanitário que permitam que os civis ucranianos, eles até então se desloquem para os países vizinhos, e a questão dos refugiados é algo muito grave dessa guerra, que também nós vamos comentar daqui a pouco, mais à frente. Porém, uma tentativa de estabelecer a paz ou acordo entre os dois países ainda parece bastante distante, né? Então nós temos uma discrepância muito grande de atuação, porque nós temos a Rússia, que possui um arsenal militar, bélico e nuclear muito substancial, né? E nós temos a Ucrânia, que é um país que possui um arsenal nuclear, bélico e militar muito diminuto, e que na década de 90, por conta de uma política russa, foi obrigada até então a ceder grande parte do seu material bélico e militar à Rússia, né? Então isso torna ela muito mais em desvantagem nessa guerra. E por outro lado, existe, né, um apelo por parte da Ucrânia de que os países membros da OTAN possam ajudar o país, seja fornecendo armas, seja fornecendo soldados, ou seja fornecendo ajuda econômica, né? E não existe por parte da OTAN o interesse direto de participar desse conflito pelo simples motivo de que a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, consequentemente, a cláusula 5ª, né, que se refere a uma espécie de ataque mútuo aos membros da OTAN, caso o único membro seja atacado, não se aplica nessa condição. Então a Ucrânia, que estava muito interessada em fazer parte da OTAN, acaba sendo abandonada por ela no meio do conflito, porque não interessa a ela ajudar um país que não é membro. E também não interessa aos Estados Unidos, de maneira mais específica, participar desse conflito, porque representaria uma guerra direta com a Rússia, que é uma potência nuclear capaz de botar frente aos Estados Unidos. Então as consequências dessa guerra seriam devastadoras, não em relação à questão apenas econômica, como já está sendo, mas também a questão humana muito forte, e que por enquanto não é interesse dos Estados Unidos participarem. Então nós temos de maneira bem popular, né, e desculpe inclusive a expressão, a Ucrânia sendo usada de boi de piranha nessa guerra entre esses dois países imperialistas que tentam demarcar ainda, né, mesmo nesse momento pós-Guerra Fria, o seu domínio geopolítico e territorial no mundo.
Um outro aspecto muito interessante também, que se fala bastante a respeito da guerra da Ucrânia, é o quão nazista é a Ucrânia, né? Existem várias imagens circulando pela internet mostrando membros do exército ucraniano utilizando nas suas fardas símbolos que fazem alusão ao nazismo, né? O sol dourado é um dos símbolos mais famosos nesse sentido, e isso começa a levantar suspeitas até então de o quão nazista o aparelho estatal da Ucrânia é. E aí é interessante mencionar que o governo ucraniano, ele não se manifesta como um governo nazista. Existe pouquíssimos ou nenhum tipo de membro do governo aliado à ideologia nazista. O partido de extrema-direita tem uma participação muito diminuta ainda no parlamento ucraniano, mas é inegável que existem membros de milícias de extrema-direita, o chamado Batalhão de Azov, que acabaram sendo incorporados, nesse caso, ao exército ucraniano e que têm posições extremistas e nazifascistas. A gravidade dessa situação é que a OTAN, mesmo que não diretamente apoiando o conflito, ela vem enviando armas, ela vem enviando munições, ela vem até então disponibilizando táticas de guerrilha para o exército ucraniano, que possui membros de milícias nazifascistas. Então, essa história ela já se repetiu em várias outras regiões do mundo, né? No Afeganistão, no caso do Talibã, né? No Iraque, no caso da Al-Qaeda. Então, o grande perigo disso é que nós poderíamos estar dando cobertura e apoio para que grupos nazifascistas começassem a crescer, a se consolidar e se tornarem um problema não apenas a nível Ucrânia, mas a nível mundial num futuro próximo. Então as consequências dessa guerra ainda se dariam no longo prazo de maneira muito substancial. E mais uma vez, a guerra, como eu disse no início, volto a repetir, ela não se restringe apenas e tão somente à Ucrânia e à Rússia. Existem inúmeros atores que participam dessa guerra de maneira direta ou de maneira indireta, né? Os que participam de maneira mais direta, que é o caso da Bielorrússia, que é um país que faz fronteira com a Rússia e, consequentemente, com a Ucrânia, ele foi usado como uma espécie de caminho para que as tropas russas avançassem sobre a Ucrânia. Então, diretamente, ele foi trazido para o conflito e vem sofrendo, nesse caso, uma série de retaliações, sanções e ataques por esse apoio à Rússia. E, de maneira indireta, nós temos grandes players da geopolítica global que acabam participando desse conflito, mesmo que de maneira pública não apoiem nem um lado e nem o outro. E um desses players mais relevantes é, sem dúvida alguma, a China. A China é um parceiro comercial fundamental da Rússia e ela deixou muito claro nas últimas falas de que isso é algo inalienável, de que não vai abrir mão dessa parceria econômica com a Rússia, mas ao mesmo tempo ela se abre como uma possibilidade de um canal de diálogo entre os dois países para que a paz possa ser estabelecida. E é interessante notar que a China, de uma certa forma ou de outra, ao mesmo tempo que ela pode sair beneficiada por esse conflito, ela também pode sair bastante prejudicada por esse conflito. Ela pode sair beneficiada, porque de uma certa forma ou de outra, quando a Rússia sofre uma série de sanções pelos países ocidentais, consequentemente a Rússia vai recorrer à China para que possa manter relações comerciais, para que possa manter a sua balança de importação e para que possa minimamente ter economia sustentável. Então, de um lado, a China ganharia ao estreitar essas relações comerciais e econômicas com a Rússia. Agora, por outro lado, a China perderia caso ela manifestasse publicamente o seu apoio à Rússia, ganhando a antipatia da comunidade internacional e muitas das vezes sendo trazida diretamente para o conflito. Então a China, ela está numa situação entre a cruz e a caldeirinha, como a gente costuma dizer popularmente, Então, ao mesmo tempo que ela condena pelo no mútuo, ela tenta também ainda manter esses laços com a Rússia. Temos os Estados Unidos, obviamente, esse daí não poderia faltar em qualquer conflito global, afinal de contas, grande parte das causas dos conflitos mundiais são culpa dos Estados Unidos, seja na África, seja no Oriente Médio
ou seja, no leste da Europa. Né? Os Estados Unidos, eles são um dos maiores entusiastas da aproximação da Ucrânia com o Ocidente, seja com a OTAN ou também com a União Europeia. Nessa tentativa, por exemplo, do ano de 2014, do até então presidente Viktor Yanukovych, de tentar estabelecer relações econômicas com a União Europeia, uma série de movimentos, né, pró-Rússia impediram que isso acontecesse e iniciou uma série de conflitos que levou à deposição do presidente Yanukovych e iniciou esse gatilho para que a guerra chegasse às proporções que chegassem a esse momento, né? Então, de uma forma ou de outra, os Estados Unidos está ali por trás dos panos do teatro, né, manipulando as peças do jogo, por mais que não participe diretamente do conflito, já que isso poderia causar proporções globais e uma guerra nuclear mundial. Mas é interessante que a Ucrânia, ela vem emitindo esses sinais de conflito, de possível guerra, desde 2014, né, quando existe essa tentativa por parte do país de manter relações comerciais e econômicas com a União Europeia, né, através da figura do Viktor Yanukovych, né, e isso vai gerar uma série de movimentações populares de grupos pró-Rússia que não vão querer essa aproximação, que vai ter como consequência a questão da Crimeia, né, que acaba se tornando uma província separatista na Ucrânia, né, e a partir de um referendo que não foi reconhecido internacionalmente, mas que permitiu que a Rússia invadisse a Crimeia e anexasse o seu território. Também temos a questão na região de Donbass, né, sobretudo entre Luhansk e Donetsk, né, que são dois territórios também separatistas de maioria russa, que foram reconhecidas pelo Putin poucos dias antes da guerra começar como áreas independentes e fazendo parte do território russo. Então existem vários gatilhos que podem ser percebidos ao longo do tempo, né, com essa participação intensiva dos países ocidentais que explicam a guerra no contexto atual. Então, mais uma vez, a guerra ela não é apenas entre a Ucrânia e a Rússia, né? Indiretamente, outros atores interessados nos mais variados tipos de interesse, né, estão participando dessa guerra de maneira indireta. E aí eu acho que a gente parte para a questão das consequências. Quais são as consequências mais imediatas dessa guerra, né? Primeiro de tudo, existe uma pergunta que eu acho que ronda a cabeça das pessoas, se há a possibilidade dessa guerra se tornar uma guerra global, né, e sobretudo uma guerra nuclear. Bom, não existe por parte da OTAN e sobretudo dos principais potências nucleares do mundo, né, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, sobretudo, de iniciar um conflito global, porque isso representaria literalmente a extinção da humanidade, né? Então existem inúmeras tentativas de freios e contrapesos para que isso não aconteça. Então, por enquanto, a guerra tem tudo para ser uma guerra na ótica regional, né? Mas as consequências, sobretudo econômicas, elas não vão se limitar apenas e tão somente à escala regional, mas elas vão até então encontrar consequências na escala mundial, o que já vem acontecendo nas últimas semanas, né? Uma das principais medidas tomadas pelos países ocidentais para poder frear o avanço da Rússia sobre a Ucrânia foram as sanções econômicas. Né, sanções econômicas contra os bancos russos e sanções econômicas contra os chamados oligarcas, né, que são grandes empresários, bilionários russos, né, que se tornaram entidades econômicas praticamente depois do colapso da União Soviética e desse processo de privatização do Estado russo, e todos eles são muito próximos do clã do Putin e sobretudo do Kremlin. Então, várias sanções direcionadas a eles foram tomadas com o objetivo de asfixiar os amigos do rei e, com isso, controlar até então o avanço da Rússia sobre a Ucrânia, né? A situação na Rússia economicamente é pavorosa. O rublo, que é a moeda local russa, atualmente é a moeda mais desvalorizada do mundo. Ela perdeu 30% do seu valor frente ao dólar. Isso representou uma espécie de colapso na economia russa. Várias pessoas indo aos bancos retirarem suas economias, pressionando a inflação, uma coisa de fato assustadora. E isso impacta também de maneira direta os países que são parceiros econômicos da Rússia, impacta a China, porque as relações comerciais entre os dois países vão diminuir por razões óbvias,
impacta os países que fazem parte do BRICS, né, que mantém relações comerciais estreitas com a Rússia, inclusive o Brasil, é interessante notar, né, o Brasil ele é um parceiro econômico da Rússia em potencial, sobretudo em relação aos agrotóxicos e fertilizantes, né, e a Rússia ela suspendeu de maneira permanente o comércio de agrotóxicos e fertilizantes. Isso atinge diretamente o Brasil e abre espaço, né, para que a bancada ruralista aprove projetos de extermínio da natureza, de invasão de terras indígenas, etc. Então é algo também que tem impactos muito significativos na nossa dinâmica social brasileira. E você tem uma escalada a nível internacional, né? Quando você tem diversas empresas, por exemplo, que retiraram as suas operações da Rússia, né? O McDonald's, o Starbucks, o Facebook, a Amazon, né? Até sites pornográficos, pasmem, tiraram as suas bases da Rússia, e isso vai ajudando a minar e a colapsar a economia russa. Mas tem uma pequena questão nisso tudo, que é fundamental, é que a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, né? E o petróleo ainda hoje é o que dita os rumos da economia internacional. Então a gente já vê como consequência um aumento substancial do preço do petróleo, chegando, pasme, aos $100 o barril nos Estados Unidos, né? E tendo a possibilidade nas próximas semanas do barril chegar a $300. E aí você diz, ah, mas o que é isso? Não interessa se é nos Estados Unidos e é na Rússia, né? Interessa diretamente a todos nós, né, já que o preço do barril do petróleo no Brasil ele é cotado internacionalmente. Então, se sobe lá, consequentemente, sobe aqui. E sobe muito mais aqui, né? Então, todos os produtos derivados do petróleo, gás de cozinha, gasolina e etc., também vão sofrer esse aumento substancial, e nós podemos estar à beira de uma nova crise do petróleo muito pior do que a da década de 70, durante os conflitos no Oriente Médio. Então, de fato, ao mesmo tempo que essas sanções elas tentam impedir o prolongamento da guerra, elas lançam o mundo numa crise econômica menos de 2 anos depois da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Então, a situação se torna cada vez pior até então em termos econômicos, não apenas para a Rússia, mas para o mundo como um todo. E uma coisa que é super paradoxal é que a crise do petróleo que vem se avizinhando fez com que os Estados Unidos tomassem uma atitude radical, que é de tentar manter relações comerciais com a Venezuela e com o Irã, que são países também produtores de petróleo. A Venezuela, então, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e obrigou os Estados Unidos a se aproximarem desses países para que não ficassem totalmente dependentes do petróleo da Rússia ou do leste da Europa. Então, a guerra na Rússia fez com que os interesses diplomáticos, né, exteriores dos Estados Unidos fossem deixados de lado, e a necessidade do petróleo de países, né, que não são tão amigos dos Estados Unidos se manifestasse. Isso é bem interessante, mostra bem essa questão da geopolítica mundial. E nós temos uma guerra que vai se prolongar, e a principal consequência, e a mais grave, é a questão humanitária. Né, milhares de pessoas já cruzaram a fronteira da Ucrânia com países vizinhos, como no caso da Polônia, né, como no caso da Finlândia. Alguns deles até então foram para a Rússia também. E é uma situação realmente muito lamentável. Nós estamos vendo uma crise de refugiados na Europa gigantesca. E aí é muito interessante também notar que essa crise dos refugiados, ela suscita emoções muito diferentes da crise de refugiados de 2016, por exemplo. Né? Quando milhares e milhares de pessoas oriundas do Oriente Médio ou do continente africano chegaram na Europa, elas foram tratadas de maneira totalmente anticordial e animalizadas. Né? As imagens de crianças morrendo na beira da praia, a imagem de pessoas trancafiadas praticamente em jaulas e mandadas novamente para a Síria, para o Congo, né, para o Zimbábue e para países em conflito social e político. E nessa vez nós vemos até então que os refugiados, eles vêm, nem todos, eles vêm sendo tratados com uma dignidade europeia muito substancial. Então isso mostra como, de uma certa forma ou de outra, os refugiados
eles têm algumas categorias de aceitação na Europa, né? Se for sobretudo europeu, branco, loiro, cor azul, ele vai ser tratado com a maior humanidade possível. Agora, caso ele destoe dessas condições e seja oriundo do Oriente Médio ou da África, ele tem que ser terminantemente expulso do território europeu. Isso ficou muito claro também nos relatos de diversos refugiados de países africanos que moravam na Ucrânia, que foram proibidos de entrarem nos países vizinhos ou até mesmo obrigados a andarem debaixo de neve, de um frio extremo, para poder chegar até esses países. Então é uma coisa realmente lamentável e que escancara que, meio a uma guerra e a uma crise humanitária, né, o racismo, né, e a desigualdade socioétnico-racial ainda se torna muito presente e ainda se torna muito forte na Europa, né? Bom, os caminhos dessa guerra, que entra hoje no seu 15º dia, ainda são bastante cinzentos. Nós não sabemos quais são os rumos, nós não sabemos se de fato vai haver um acerto de paz entre os dois países. Existem tentativas de aproximação entre eles que não vem dado certo, porque tanto um lado quanto o outro fazem exigências que não estão sendo deixadas de lado. E nós devemos acompanhar os próximos capítulos dessa guerra. E para finalizar, lembrar que existem outros conflitos no mundo também, né? O Iêmen, por exemplo, ele vem sendo diuturnamente bombardeado por tropas americanas, né? A Palestina, por exemplo, vem sendo diariamente alvo de ataques, seja com mísseis ou seja em relação à população por parte de Israel. Centenas de países da África vivem momentos de conflitos, de crise política grave nesse momento, né? Mas, aparentemente, segundo a mídia internacional, o que é mais relevante é o conflito no leste da Europa. Então, também que nós temos que ver esse nosso pensamento colonial e essa nossa tentativa, né, de visibilizar alguns e invisibilizar outros. E o Brasil também está passando por diversas guerras nesse momento, contra povos originários, contra a população preta e pobre, contra grupos minoritários de identidade de gênero e de orientação sexual. Então, que nós olhemos para as diversas guerras que vêm acontecendo nesse momento com o mesmo olhar, com a mesma cuidade e, acima de tudo, com a mesma atenção. Obrigado a todos pela paciência, obrigado a todos pela companhia e até a próxima semana com mais um episódio do Geotalk.